Em toda minha jornada espiritual, é incrível como eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sendo que é a coisa mais importante para qualquer pessoa prosperar no caminho espiritual. Sejam bem-vindos, buscadores, a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou a Milena, líder do movimento Renkai, da Renkai Internacional, onde a gente tem como objetivo transformar a nossa mente para que assim a gente possa transformar o mundo ao nosso redor. E hoje eu venho trazer um assunto extremamente importante, que eu vou falar sobre a coisa, sobre o aspecto, sobre o conceito mais importante de todos os tempos, de toda a espiritualidade, independente da sua religião. Sério, eu nunca vi ninguém aqui no Ocidente falando sobre isso, ou com tamanha profundidade, dando o grau de importância devido a esse conceito. E hoje eu vou explicar mais sobre isso pra vocês. Vocês vão saber de uma vez por todas, através de uma história, através de um conceito. Vou explicar tanto de forma técnica, tanto em forma de história, como esse conceito é importante, como que ele pode realmente transformar a sua vida, e não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas conectadas a você de uma forma inconcebível. Então, uma coisa extremamente poderosa. Isso que eu vou dar aqui pra vocês é ouro, de fato. Mas antes de eu entregar o ouro pra você, eu quero trazer uma reflexão aqui pra você, pra ver se você também já passou por isso. Eu lembro no começo da minha jornada espiritual, eu sempre busquei a verdade. Eu queria a verdade, eu queria a coisa mais pura dentro da espiritualidade. Eu queria aquele estado que todos os mestres eles falavam de alguma forma. E daí eu comecei a buscar esses estados. Eu lembro que eu tava numa fase de muita confusão. Eu via muitas coisas, consumia muitos tipos de conteúdo de todos os lados. E eu sempre busquei essa verdade, por mais que eu não soubesse o que era, nem como que eu ia alcançar, né? Eu queria esse estado de realização que todo mundo falava, que era a iluminação espiritual, o despertar espiritual verdadeiro, né? Esse estado além de todo o sofrimento, de plena felicidade, de plena liberdade. E daí eu comecei a buscar. Então eu comecei a ler livros, os livros que a gente chama de livros da nova era, desses autores mais modernos. Eu gostei muito, achei belíssimo todas aquelas obras, só que eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Então eu comecei a pesquisar no YouTube, bem aqui nessa plataforma que vocês estão me assistindo. Então eu comecei a pesquisar sobre despertar espiritual, sobre espiritualidade, sobre como se desenvolver espiritualmente. E daí o que mais tem é isso, né? As pessoas falando como que você tem que se desenvolver espiritualmente. Então eu vi todo tipo de coisa. Teorias da conspiração de reptilianos, teorias dos ETs, os ETs ensinando aqui para os seres humanos, meditações guiadas de todos os tipos, da chama Y, da chama Z, meditações de lei da atração, as pessoas falando que o objetivo da espiritualidade é você criar sua vida perfeita. E eu fui bombardeada com todo esse tipo de conteúdo. Outras linhas espirituais já mais focadas ali numa espiritualidade que a gente já viu em outros vídeos, que é a espiritualidade sutil, né? Que é desenvolver poderes espirituais, poder controlar, criar a sua realidade, poder desenvolver poderes psíquicos, sair do corpo, projeção astral, todo esse tipo de coisa. Então eu tenho contato com esses dois lados. A espiritualidade grosseira, que é quando a gente busca ali o caminho espiritual para ter coisas na nossa vida, um relacionamento melhor, dinheiro, sucesso de todas as formas. E a espiritualidade sutil, onde a gente busca a espiritualidade para desenvolver dons espirituais, pra gente ser diferente, achando que a gente ali tá se desenvolvendo de fato, quando na verdade a gente tá preso numa armadilha do ego. E eu lembro que eu vi esses dois tipos de espiritualidade, não tinha esse tipo de discernimento na época, mas mesmo não tendo esse discernimento conscientemente, quando eu ouvi essas pessoas falando de cocriação, de lei da atração, de desenvolver poderes espirituais, de fazer projeção astral, eu achava incrível, nossa, que legal eu poder sair do corpo, que legal poder criar sua realidade, mas sabe quando a gente sente que falta algo? Fala alguma coisa dentro de nós, e no nosso coração fala, ainda não é isso. Então eu comecei a praticava as meditações guiadas, fazia mantra, fazia todo tipo de coisa. Comecei até a ter ali umas experiências legais e tudo mais, mas eu ainda senti o mesmo vazio, alguma coisa ainda faltava. Engraçado, eu despertei, né, dentro do contexto de espiritualidade New Age, quando você começa a pesquisar sobre assuntos espirituais, questionar o que já foi dado, né, as suas crenças religiosas e tudo mais, você despertou. Então assim, eu pensava, poxa, eu despertei espiritualmente. Tô fazendo o que as pessoas estão falando, a meditação guiada, tô fazendo aqui as visualizações de cocriação da realidade, tô estudando esses conceitos, tô ali me desenvolvendo, mas ainda eu sinto que falta algo. E eu senti um vazio muito grande. Por mais que eu tinha tudo, todo o conhecimento disponível, eu tava pesquisando muito, estudava muito todos os dias sobre espiritualidade, mesmo assim eu sentia que faltava algo em tudo isso. Alguma coisa ainda não estava certa. Faltava alguma coisa fechar na minha cabeça. E daí isso me trouxe muita tristeza. Como assim eu despertei e ainda tô nesse estado tão grande de confusão? Ainda eu sinto que não é isso, tem alguma coisa ainda pra eu descobrir. Então eu sempre tive essa sensação. Eu acredito que vocês, buscadores que estão aqui dentro desse vídeo, que tem uma conexão kármica grande comigo, porque senão vocês não estariam aqui, vocês também sentem isso em algum grau. Poxa, eu já estudei, já li tanto, já fiz as meditações, já entrei nas coisas, já fui em retiro, já fui em ayahuasca, já fui em tudo que falam que é espiritual, e mesmo assim eu sinto que ainda não me encontrei dentro disso. Então era exatamente essa sensação que eu tinha. E assim, como eu fui uma buscadora muito voraz sempre, queria a verdade. E como eu me frustrei dentro do caminho que eu encontrei espiritual, né, dessa espiritualidade New Age, eu comecei a ficar
em grande sofrimento. Então, nessa época, eu desenvolvi crise de ansiedade, que vinha de uma crise existencial, né, de não saber por que eu tô aqui. Essa espiritualidade no Reiki, ela também não me respondeu as perguntas existenciais mais profundas. Então, eles falavam pra mim que, na verdade, o propósito da sua vida é você criar ali a sua realidade perfeita e só isso. Porque a espiritualidade New Age, né, por mais que ela falasse teoricamente ali de uma transcendência, na verdade, padas nesse tipo de espiritualidade é criar uma vida melhor dentro do samsara, dentro dessa realidade material. É criar o relacionamento perfeito, é criar as coisas mundanas materiais. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Só que isso não preenche a nossa alma. Dentro de nós, buscar uma coisa mais profunda do que essas coisas. Então essa era a minha grande frustração. Eu desenvolvi uma crise existencial gigantesca na época, uma crise de ansiedade, não queria nem sair de casa, pra vocês terem uma noção. Então foi um período muito dark pra mim. E eu lembro que nessa época surgiu na minha vida o meu primeiro mestre espiritual. Então eu estava nesse grande estado de sofrimento e eu conheci esse mestre espiritual. Não vou entrar em detalhes agora, eu entro em detalhes inclusive lá dentro da plataforma da Rinkai, de praticantes espirituais, dos buscadores, dos yogis, mas basicamente eu conheci esse meu grande mestre espiritual, meu primeiro mestre espiritual. Eu estava nesse grande estado de sofrimento, com a cabeça cheia de coisas, cheia de conceitos. E eu achei que esse meu mestre espiritual, ele ia me confortar o meu ego, falar, ó, tudo que você viu realmente é isso, essa é a realidade, você tá no caminho certo. E na verdade o que aconteceu foi que ele jogou um banho de água fria em cima de mim. Tudo que eu acreditava, tudo que eu via como seguro, como certo, todos aqueles conceitos que eu tinha aprendido, ele destruiu completamente, me ensinando muitas outras coisas, um caminho totalmente novo. Ele manifestou um aspecto que a gente chama, dentro do budismo, irado da compaixão. Então, pra ele me tirar daquele estado de ignorância muito grande que eu tava, de confusão, principalmente que eu tava muito envenenada, com tantos conceitos, com tanta coisa que só tava na minha cabeça, mas eu não vivia nada, que ele teve que usar um método mais irado ali, né? Ele teve que ser mais direto com as palavras pra conseguir quebrar ali toda essa minha camada de ignorância, de cegueira que eu estava naquele momento. Eu não percebia que aquele bando de conhecimento, aquela obesidade de conhecimento estava mais me atrapalhando que me ajudando, porque de fato eu estava ali num estado de sofrimento, de angústia, e tudo que eu acreditava que sabia, não sabia de nada, porque o que adianta você saber um monte de coisa sendo que você próprio não consegue te tirar desse estado de profundo sofrimento? E eu encontrei esse grande mestre espiritual. E daí ele me ensinou muita coisa nesse meio tempo. E pra mim foi muito forte do que ele me ensinou. E eu decidi fugir dele um tempo, porque eu falei, meu Deus, é muita coisa pra minha cabeça, eu preciso fugir um pouco desse mestre espiritual. Então eu fiquei algum tempo afastada, mas depois eu comecei a me recobrar um pouco, fiquei um pouco mais calma, comecei a assimilar as coisas que ele me ensinou, e eu retornei contato. Fiquei até com medo que ele não me aceitasse de volta. Mas ele, em sua compaixão, em sua amorosidade, por ver que, por mais que eu estivesse confusa, eu era uma buscadora genuína, eu estava buscando alguma coisa mais profunda, ele me aceitou de volta. Então, ele me ensinou uma prática espiritual. É prática hoje, inclusive, que eu ensino na Rinkai. Essa prática que eu faço até hoje, para vocês terem uma noção do poder dessa prática. Mas essa prática, ela não é só poderosa por si só, mas pelo que ela significa que ela é poderosa. E é o que eu vou falar e vou tratar aqui, que é esse grande segredo, esse grande tesouro que eu vou tratar aqui com vocês de uma forma mais clara, mais ali na frente. Mas entenda o contexto antes de você pular para descobrir o que realmente é tudo isso que eu estou falando aqui, que eu falei desde o começo do vídeo, que é o aspecto chave do caminho espiritual. Sem isso não há desenvolvimento espiritual verdadeiro. Então, ele me passou essa prática, eu comecei a fazer. Antes de começar a fazer, na verdade, eu olhei assim, uma prática simples, parece simples, eu falei, só isso aqui? Isso aqui vai me tirar desse estado de sofrimento e me levar a uma transcendência? Eu, na minha ignorância, minha arrogância de falar dessa forma, eu falei ali de uma forma até inocente, porque eu não acreditava que uma coisa tão simples pudesse ali transformar a minha mente. Nossa, daí ele ficou muito bravo comigo. Ele falou assim, é por isso que eu não ensino mais, é como jogar pérolas aos porcos. Ensinar pra vocês que acham que sabem de tudo, é isso, é jogar pérolas aos porcos. Pensei comigo mesmo, nossa, é verdade, né? Poxa, se eu sou tão sabichona assim, até esse momento eu soube tanta coisa, eu li tanto livro, assisti tanto vídeo, mesmo assim eu tô aqui, ó. Tô aqui sofrendo, tô aqui com angústia, tô aqui com ansiedade, confusa. O que adiantou tudo isso pra mim? E daí eu percebi isso e me acendeu uma chama de humildade. Eu falei, não, ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Porque eu que tô aqui no fundo do poço, né? Então eu vou pegar essa corda que ele me jogou e vou subir, vou escalar pra sair desse fundo do poço que eu estou. E eu comecei a fazer essa prática. Prática que eu ensino hoje dentro da Rinkai. E com os dias, foi acumulando essa prática, depois de mais ou menos uma semana, 10 dias, eu saí de um estado de profunda tristeza para um estado de alegria, de amorosidade gigantesca que eu não sabia de onde vinha. Existiam sessões de meditação, porque é uma prática de meditação inclusive, que eu estava praticando, e eu começava a dar risada. Em outras vezes eu começava a chorar, mas não chorar de tristeza, um chorar de
uma amorosidade inexplicável que surgiu no meu coração. Inclusive, nas primeiras vezes em que eu fiz essa prática, de tanto que a minha mente estava obscurecida, que a gente fala, né, cheio de confusão, cheio de obscurecimento, somente pulando igual uma pulga, que eu sentia muita dor no peito fazer essa prática. E eu sentia como se alguma coisa estivesse rasgando dentro do meu coração. E daí eu senti tudo isso de uma forma muito rápida. Em menos de 10 dias, eu estava há meses sofrendo com esse estado de confusão, de sofrimento. E eu saí muito rápido. E daí eu pensei, poxa, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu sentia uma alegria, mas não era só uma alegria boba de ficar dando risada. Tinha uma coisa mais profunda que despertou dentro de mim naquele momento. E daí eu fui perguntar para esse meu mestre, o que era isso que eu estava sentindo? E daí ele me contou uma história. Essa história é uma história que me marcou para sempre, porque eu entendi de uma vez por todas o motivo do caminho espiritual. Desde aquele dia que eu vi essa história e eu associei a experiência que eu estava tendo dentro da meditação prática, eu entendi de uma vez por todas a essência, o propósito mais profundo do caminho espiritual, o propósito de nossas vidas como seres humanos, o propósito mais profundo de nossas vidas. Que não é só estudar, que não é só trabalhar, que não é só casar e morrer. Tem uma coisa mais profunda que a gente veio fazer aqui, que é realizar essa natureza perfeita da nossa mente. Mas como fazer isso? Foi o que eu descobri naquele dia. A forma mais alta, mais nobre, mais maravilhosa e mais rápida de se realizar isso. Então, ele me contou uma história que, inclusive, é dessa deidade que está aqui, que é Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. Eu vou pedir para o editor colocar também depois uma foto aqui para vocês verem, que parece uma deidade diferente, meio estranha talvez para nós ocidentais, que está acostumado com imagens um pouco mais humanizadas. E ele me contou a história dessa deidade. Eu vou contar aqui para vocês brevemente, porque não é o foco exatamente ficar me aprofundando demais aqui nesse tema para ser um vídeo mais rápido. Então existe um grande praticante espiritual. Na época não chamava Avalokitesvara, mas eu vou colocar aqui como Avalokitesvara, o praticante espiritual Avalokitesvara, que era um praticante muito avançado dentro do caminho do Dharma, dentro do caminho do budismo, o caminho da iluminação. E ele, ao mesmo tempo, tinha grande compaixão pelo sofrimento. Então ele contemplou o sofrimento dos seres humanos, o nascimento, do envelhecimento, da doença, da morte, como a gente, como seres sencientes dentro do samsara, dentro dessa realidade material, nunca consegue encontrar em nenhum lugar uma felicidade duradoura. Toda a felicidade que a gente encontra, ela dura muito pouco. E daí a gente sempre oscila em ter prazer e dor, felicidade e sofrimento. Então, ele observando isso, ele dentro do caminho espiritual, se torna um grande praticante. Em determinado ponto do seu caminho espiritual, Avalokitesvara, ele faz o seguinte voto: eu não atingirei o nirvana, a iluminação completa, a dissolução completa, né, digamos assim, até que eu libere todos os seres do sofrimento, até que eu tire todos os seres do samsara, esse oceano de sofrimento, de aflições mentais e emocionais que perturbam a mente dos seres. E se eu não cumprir essa promessa, se por um milésimo de momento eu falhar em cumprir essa promessa, que a minha cabeça exploda em 1000 pedaços. E ele fez esse grande voto em um momento de grande compaixão que se manifestou. E assim ele começou a praticar todos os dias para liberar muito. Então, em suas absorções meditativas, ele se manifestava em diversas formas dentro do samsara. E ele tirava todos os dias muitos seres do samsara, muitos seres do sofrimento, tanto a nível temporário como a nível definitivo ali, conduzindo-os para o nirvana. Então ele praticava vorazmente, sempre, sempre, sempre. Nunca parava de praticar. Até que um dia, por curiosidade, ele decidiu ver com seus olhos de sabedoria se o número de seres dentro do samsara havia diminuído de alguma forma, se ele estava fazendo um bom trabalho, se ele estava conseguindo beneficiar os seres, tirá-los do sofrimento. Então, ele deu uma olhada dentro do samsara. E quando ele olhou, ele percebeu que quanto mais seres ele tirava do samsara, mais seres caíam dentro do sofrimento. Ele tirava 10, caíam 500. Ele tirava 50, caía 1000. Era como se o trabalho dele, incessante de remover o sofrimento de seres, fosse completamente inútil. E naquele momento ele ficou desolado de ver o sofrimento dos seres e ver que parecia que era inútil o trabalho dele. E naquele momento ele parou de praticar 1 milésimo de segundo e ele ficou um pouco desmotivado. Mas lembra da promessa? Se eu falhar em cumprir esse voto, que a minha cabeça exploda em 1000 pedaços. E nesse exato momento onde ele parou de praticar, a cabeça dele explodiu em 1000 pedaços, assim cumprindo o seu voto. Mas os Budas que testemunharam esse grande voto compassivo e tão grande e precioso de Avalokitesvara, que vocês vão perceber o quanto que isso tem muito a ver com a essência do caminho espiritual, viu a grande intenção pura do seu coração em fazer esse voto. Então eles reconstruíram Avalokitesvara. Só que quando eles reconstruíram Avalokitesvara e ressuscitaram Avalokitesvara voltou diferente. Ao invés de uma cabeça, ele agora tinha 11 cabeças para ele conseguir olhar mais seres em várias direções. Ao invés de 2 braços, ele tinha agora 1000 braços para conseguir alcançar mais seres no sofrimento em várias direções. Ao invés de apenas 2 olhos, ele tinha milhares de olhos, de forma a conseguir enxergar mais seres em mais direções e mais braços para alcançá-lo.
Então, a Avalokitesvara multiplicou seu poder de benefício em milhares de vezes depois. Então, ele voltou mais forte, muito mais hábil e capaz de beneficiar os seres em todas as direções. E agora a gente olhando essa história fala, nossa, mas realmente então existe um Avalokitesvara que fez tudo isso? A nível da realidade relativa? Sim, dentro do budismo é dito que existe realmente um Avalokitesvara ali a nível sutil. Só que a nível absoluto, quando a gente olha de uma forma mais profunda, a Avalokitesvara não é outro senão a expressão material, digamos assim, uma expressão que a nossa mente consegue entender da nossa própria natureza iluminada e naturalmente compassiva e naturalmente perfeita. Então, a Avalokitesvara geralmente ele é representado por 4 braços, segurando um lótus, segurando um japamala, com as orelhas bem grandes, representando que ele consegue ouvir muito bem o sofrimento dos seres em todas as direções para conseguir alcançá-los. Em outras representações ele tem 1000 braços, como foi aqui a história. Só que o que é mais importante a gente entender, mais do que ficar discutindo se existe, se não existe a Avalokitesvara a nível da realidade relativa, absoluta, é entender que a Avalokitesvara nada mais é do que a expressão ilimitada da nossa verdadeira natureza, perfeita, de compaixão e de sabedoria. E nessa história, foi a moral dessa história quando eu ouvi pela primeira vez. Eu percebi que a prática que eu tinha feito, ela tinha me despertado essa mesma coisa que a Avalokitesvara sentiu quando ele tomou aquele seu voto. Um desejo genuíno, os seres se libertem do sofrimento e alcancem a felicidade. Então, o que eu sentia naquela prática, que me fazia chorar, que me fazia sentir grande alegria às vezes, ali uma pontinha do estado do que é um pouquinho dessa mente de Avalokitesvara, da mente da compaixão. E o que despertou naquele dia dentro de mim, mesmo que eu não sabia na hora, conscientemente, foi o que a gente chama de Bodhicitta. Bodhicitta é traduzido como a mente da iluminação. A mente que não busca a iluminação, a liberação espiritual, a liberação do sofrimento apenas para si mesmo. É a mente que busca a liberação espiritual para que não apenas ela, mas que todos os seres possam se livrar do sofrimento e alcançar a felicidade, tanto a nível temporário, na realidade física, em melhores condições, em um bem-estar a nível temporário aos seres, tanto, o mais importante, a nível definitivo, que eles se libertem completamente do ciclo de existência do samsara, de todo o sofrimento, e alcancem o reconhecimento da sua verdadeira natureza, da iluminação. A aspiração que todos os seres atinjam a iluminação, o estado de Avalokitesvara. Então, naquele dia, conforme eu praticava o caminho que o meu professor me ensinou. Lembrando que não foi só a prática espiritual que eu sentei lá mecanicamente. Ele havia já me ensinado muitas coisas. Ele havia me dado muita bagagem teórica para que eu pudesse chegar naquele ponto de praticar esse método de fato. Então eu fui ali preparada muito antes, até chegar o momento de fazer a prática em si. Então eu percebi que naquele dia, o que despertou em mim foi ali uma pontinha da Bodhicitta, dessa vontade de beneficiar os seres, de levá-los ao mesmo estado que eu estava. Inclusive, é dito que uma das ilustrações comuns de Avalokitesvara é um ser que ri e chora ao mesmo tempo, no sentido de que ele ri porque ele está no estado perfeito da mente iluminada, completamente dentro e repleto de bem-aventurança e êxtase, que é a mente iluminada, isso, é puro êxtase, é pura alegria, é pura bem-aventurança, é pura paz. Mas ao mesmo tempo que ele está em êxtase, ou seja, sorrindo, e daí eu lembrei muito quando eu tinha algumas crises de riso dentro da meditação, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou num estado de êxtase, não que eu atingi a iluminação quando eu fazia essas práticas, mas eu estava experienciando um pouquinho do que é esse estado da natureza da minha mente, ao mesmo tempo em que ele chora. Lágrimas caem dos seus olhos, ao mesmo tempo que ele dá risada. E o que simboliza as lágrimas? Simboliza que ao mesmo tempo que ele está nesse estado de bem-aventurança, ele contempla e escuta o sofrimento dos seres dentro do samsara, os seres que ainda estão atados às garras da ignorância, que não reconhecem a verdadeira natureza de suas mentes, que estão passando por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de medo, por todo tipo de aflição mental e emocional, por todos os tipos de sofrimento, que a gente como seres comuns observa que a realidade é tomada, que os seres invariavelmente, uma hora ou outra, eles caem dentro das garras do sofrimento, dentro das garras do samsara. Então, ao mesmo tempo que Avalokitesvara, essa mente iluminada, ela está em completo êxtase, em completa paz, Avalokitesvara chora de compaixão ao contemplar o sofrimento dos seres em todas as direções dentro do samsara. Os seres comuns são aqueles que não realizaram a natureza de suas mentes, que é um caminho de anos, é um caminho de uma vida para nós seres humanos. E às vezes é um caminho de muitas vidas, inclusive. Então essa é uma representação muito bela de Avalokitesvara. Eu não me canso de contar essa história, eu não me canso de explicar a simbologia dessa história. É esse o ponto que eu queria chegar com vocês, buscadores. Não importa quantas práticas espirituais a gente tenha feito, se a gente ficou lá meditando 13 dias sem respirar, no Samadhi Supremo. Se a gente ficou fazendo lá retiro de meses,
se a gente teve lá a experiência que eu era um com o universo, se eu fiz lá tantos mantras, se eu não despertei essa mente de compaixão, essa mente de bodhicitta, que é o quê? A motivação de não praticar, de não buscar liberação apenas para mim mesmo, para a minha própria mente. Porque isso é muito importante. A gente também tem que aspirar à liberação da nossa própria mente. Mas o ponto-chave da bodhicitta é que não é só para mim. Eu vou trilhar, eu vou praticar o caminho espiritual, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer toda a minha vida. Tudo que eu for fazer, a meditação que eu for fazer, a oração que eu for fazer, uma vela que eu for acender, eu faço não apenas para que eu possa me libertar do sofrimento, mas que todos os seres possam se libertar do sofrimento do samsara. Que todos os seres possam comprar a felicidade temporária, adquiram o bem-estar temporário enquanto estão dentro do samsara. E, mais do que isso, o alívio e a felicidade definitiva, que é o que todos estão buscando, a iluminação. Esse estado de completa paz, de completa êxtase, de completa felicidade duradoura, que não depende de nada externo. Então, é isso que estamos buscando. Então, com essa mente de bodhicitta, tudo o que a gente vai fazer se torna significativo. Esse é o ponto que leva todo praticante espiritual a realizar a iluminação rapidamente em uma vida só. Você pode ficar de ponta cabeça com um monte de posição de yoga, fazendo horas de meditação, se você não despertar a bodhicitta, essa aspiração de conduzir todos os seres à iluminação, e todos os seres, você e todos os seres, tudo o que você pode fazer vai ter apenas um benefício limitado. E esse é um estado não tem tanto poder. Você já percebeu quantas vezes muitas pessoas começam dentro do caminho espiritual e param? Quantas vezes muitas pessoas começam a praticar meditação e param? Por quê? Porque não tem propósito forte o suficiente. Agora, quando eu tomo o compromisso de praticar, de seguir o caminho espiritual, não apenas para que eu possa me libertar do sofrimento, mas para que, através do desenvolvimento da minha própria sabedoria, da minha própria mente, da transformação da minha própria mente, de beneficiar e de levar o máximo de seres possíveis à felicidade temporária e também definitiva. Não é à toa que o slogan aqui da Rinkai Internacional é: transformando nossas mentes, transformamos o mundo, porque a gente transforma a nossa mente. A partir do florescimento da nossa própria mente, das nossas próprias qualidades interiores, a gente possa ser mais capaz, mais sábio, mais hábil para beneficiar os seres. A nível temporário, a gente não pode ensinar o caminho espiritual para todo mundo. Então, a nível temporário, é fazer o que está em nosso alcance, trazer felicidade e bem-estar aos seres. Isso a gente chama de bodhicitta da ação. A gente, de fato, fazer as ações ali para gerar felicidade, para gerar bem-estar para os seres. Às vezes, é colocar miolos de pão para um passarinho ele vir comer na nossa janela. Mas a gente não faz isso com uma visão originária. A gente faz isso com a motivação de que aquele ser que vai se alimentar daquele alimento, ele possa encontrar a felicidade temporária e definitiva, que ele possa encontrar a iluminação, que ele possa encontrar a liberdade total do sofrimento. Essa é a bodhicitta da intenção. A bodhicitta da intenção, ela vem primeiro. Tudo o que a gente for fazer, mesmo as ações que a gente parece mais boba, às vezes sobra um pouco de comida no nosso prato e a gente joga no lixo. Como que a gente joga no lixo? Como que a gente pode aplicar a bodhicitta da intenção, mesmo fazendo uma ação completamente ali mundana? A gente joga aquela comida no lixo e a gente pode aspirar profundamente que os seres que vão se alimentar disso, porque existem seres que vão se alimentar daquele resto de comida que a gente jogou, eles possam se libertar do sofrimento e atingir a felicidade temporária e definitiva, que eles possam se libertar do samsara e atingir a iluminação. A gente pode fazer isso com tudo a todo momento. É um treino mesmo. Bodhicitta da intenção que a gente chama. A gente conscientemente, em tudo que a gente for fazer, antes, elaborar nossa intenção. Através daquela ação, através daquele pensamento, através daquele oferecimento que a gente vai fazer, todos os seres se libertem do sofrimento e atingem a iluminação. Eu posso doar um prato de comida a uma pessoa que está com fome de duas formas. Posso doar esse prato de comida vendo ela como uma pessoa diferente, apenas dando, toma aqui o seu prato de comida para ficar satisfeito. Ou eu posso doar o mesmo prato de comida pensando que você que tem essa interdependência comigo possa atingir a iluminação, possa se livrar das causas do sofrimento, encontrar a felicidade temporária, bem-estar temporário e definitivo. Pode parecer um exercício muito bobo, mas esse é exercício da bodhicitta da intenção, buscadores. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Ele tem o poder de mudar o nosso olhar em relação às coisas. Ele tem o poder de mudar o nosso olhar em relação a todas as pessoas. Imagina se todas as pessoas elas pudessem despertar a bodhicitta, essa mente da iluminação, a mente que aspira e observa todas as suas ações, todos os seus pensamentos, falas e intenções para gerar benefício aos seres, para conduzir todos os seres à felicidade temporária e definitiva. Isso é maravilhoso. E é uma coisa transformadora, é uma coisa muito prática conforme a gente vai. No começo, às vezes, pode parecer meio automático, mas conforme a gente vai contemplando sobre a bodhicitta, sobre o sofrimento dos seres, sobre que todos os seres buscam felicidade, mas não sabem como encontrá-la, não sabem como se libertar do sofrimento, mas sempre encontram o sofrimento de alguma forma, a gente começa a despertar a bodhicitta. Então a gente sempre tem que contemplar sobre esses assuntos,
sobre samsara, sobre o sofrimento, sobre a compaixão, para que a bodhicitta ela se torne cada vez mais natural nas nossas ações. Existem determinados níveis de bodhicitta, inclusive, ele nem elabora conscientemente uma aspiração, de tão elevado que está o seu nível de bodhicitta de desenvolvimento espiritual. Mas nós, seres comuns, é muito importante que a gente faça esse exercício de exercitar a bodhicitta da intenção em tudo que a gente for fazer. Então a gente sempre pode mudar nossa motivação. Sempre ver que motivação nos fazendo agir, que está nos fazendo pensar dessa forma. E a partir da bodhicitta da intenção, de estabelecer a intenção, reduzir o sofrimento dos seres e conduzi-los à felicidade temporária e definitiva, a gente parte para a bodhicitta da ação, que é as ações de fato. Só que o que muda de fato na nossa mente é a nossa intenção que muda, o nosso olhar muda, o nosso olhar se torna muito mais amoroso, se torna muito mais profundo em relação às coisas. Quando eu vou fazer uma prática de meditação, quando eu vou sentar para fazer uma prática de meditação, eu posso estabelecer essa motivação antes, que através dessa prática que eu estou fazendo aqui, eu posso desenvolver a minha mente, eu posso me tornar mais capaz de beneficiar os outros seres, conduzi-los à felicidade temporária e definitiva. Que eu possa me libertar do sofrimento para, assim, ajudar outras pessoas, outros seres a também se libertarem do sofrimento e alcançar a felicidade. Isso não quer dizer que você vai esquecer de você e focar só nos seres. É claro que há níveis maiores de desenvolvimento espiritual, é exatamente isso que acontece. Jesus foi um grande exemplo disso, um grande exemplo de bodhicitta. Jesus, ao meu ver, não estou dizendo que o budismo fala isso, mas Jesus, ao meu ver, foi um grande exemplo de bodhicitta. Era um ser completamente perfeito. Ele não tinha nenhum karma, ele não tinha por que fazer isso, mas ele fez. Ele se sacrificou para o bem-estar de todos os seres sencientes. Ele se sacrificou para que outros seres pudessem se libertar do sofrimento através da graça. Então, Jesus é um grande exemplo de uma bodhicitta ali absoluta, de uma bodhicitta em um nível muito elevado. Mas nós, seres comuns, a gente não vai começar por isso. Eu vou me sacrificar pelo bem de todos os seres. Você não está nesse nível ainda. Como que a gente pode começar? Com a aspiração básica, que eu e todos os seres possam encontrar os meios para alcançar a felicidade temporária e definitiva. E que nós possamos nos libertar do sofrimento, que nós possamos nos libertar do samsara. A gente pode começar com esse tipo de aspiração, das nossas pequenas coisas. Quando for alimentar meu gato, meu cachorro, eu aspiro que ele encontre a felicidade temporária e definitiva. Eu não faço isso mais com uma mente comum, que só faz as coisas sem consciência nenhuma. A gente faz tudo de uma forma muito intencional. Isso é um treino, isso é uma prática. A gente não vai conseguir fazer isso com tudo na nossa vida de uma hora para outra. É um treino, é uma prática. Então essa é a minha mensagem principal de hoje. Isso é o que me fez estar aqui hoje, ter criado a Renkai, estar compartilhando todos esses ensinamentos que eu aprendi depois de muitos anos praticando e que me fez seguir o caminho hoje do budismo mahayana, que é o caminho que eu ensino aqui. A Renkai ela tem como base o budismo mahayana, que nada mais é do que o caminho do desenvolvimento da sabedoria e da compaixão. O compromisso de praticar, de trilhar o caminho espiritual, não apenas para me libertar do sofrimento, mas para que todo ser que tenha conexão comigo de alguma forma, que todo ser que cruza o meu caminho eu também possa conduzir ao despertar espiritual. E é com essa motivação que a gente senta todos os dias para praticar. E essa motivação que nos traz naturalmente felicidade, que nos traz naturalmente liberdade, até a iluminação de fato. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, você quer se aprofundar dentro do caminho do Bodhisattva, dentro desse caminho de desenvolvimento de sabedoria, de compaixão, se você também acredita nessa nossa crença muito forte aqui dentro da Renkai, que é transformando a nossa mente que a gente transforma o mundo, eu te convido a saber mais sobre a nossa plataforma, a plataforma Renkai hoje, a nossa comunidade de praticantes espirituais, onde todos nós, dentro dessa comunidade, temos o mesmo objetivo. A gente se reúne toda semana ao vivo para falar sobre o Dharma, para falar sobre os ensinamentos, para refletir sobre Bodhicitta. A gente pratica junto diversos métodos para transformar a nossa mente, para purificar a nossa mente e atingir essa meta do despertar espiritual. E nesse processo conduzir o máximo de pessoas possíveis ao mesmo estado de felicidade temporária, de felicidade definitiva também. Então, se você quer saber mais sobre a comunidade Renkai, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também convido você a nos seguir no TikTok e no Instagram, onde temos conteúdos diários ali, de muitos insights, inspirações também. E você conhece alguém que vai se inspirar muito ao assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa também e ajude a Renkai a alcançar cada vez mais pessoas com esse grande propósito. Boa prática, buscador, eu te vejo no próximo vídeo.